Na segunda parte da aula a gente vai verificar alguns exercícios. A gente vai verificar os exercícios em que envolve reagente em excesso, ou quando reage completamente, e alguns casos especiais que a gente vai passar. Vamos lá? Exemplo número 2, continuando aqui. Ele fala o seguinte: foram misturados 400 ml de uma solução aquosa de uma solução 0,5 mol por litro de H2SO4 com 100 ml de uma solução aquosa 2 mol por litro de NaOH. Pede-se. Letra A, a equação, óbvio, né? Não precisamos nem pedir isso, que a gente vai ter que escrever a equação. Letra B, verifique se o meio é ácido básico ou neutro, já vou falar sobre isso. E letra C, as concentrações da solução do sal resultante e do reagente em excesso, se houver. Olha, em primeiro lugar, escrever a equação do problema. Em primeiro lugar, anotar os dados do problema. Que ele fala aqui: foram misturados uma solução de H2SO4. A concentração, vou chamar de concentração A, de ácido, tá bom? De ácido, vai dar 0,5 molar. O volume que ele falou, o volume de A, vai ser de 100 ml. Eu tenho uma outra misturada com 100 ml de uma solução aquosa de NaOH. NaOH é o outro cara. NaOH. Molaridade dele é quanto? Molaridade B. 2 mol por litro. E o volume... o volume do ácido é 400 ml, tá? Só corrigindo aí. O volume de B é igual a 100 ml. Bom, primeiro escrever a equação do problema, isso aqui é bem simples. Vamos lá. Escrevendo a equação, eu tenho o quê? É H2SO4. Isso aqui é a letra A. H2SO4 reage com NaOH. Fazendo a parte disso daí, quem é H2SO4? Depois eu vou apagar isso, tá? H2SO4 é H+, e SO4, 2-. NaOH é Na+, e OH-. Eu vou juntar a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Vai formar o que aqui? Vai formar o Na2SO4 e H com H forma H2O. Agora o que nós devemos fazer é o que nós chamamos de fazer o balanceamento da equação. Devemos fazer o balanceamento da equação. Fazer o balanceamento da equação. Não esquece a regra de balanceamento. Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Depois, devemos balancear o hidrogênio e depois o oxigênio, nesta ordem. Agora, primeiros enxofres. Eu tenho um enxofre aqui. E aqui eu tenho um enxofre. Tá ok. No primeiro membro eu tenho um sódio. No segundo membro eu tenho... eu tenho 2 sódios. Tem que colocar aqui, ó, 2. Hidrogênios agora. No primeiro membro eu tenho 2 hidrogênios no ácido sulfúrico e mais 2 hidrogênios no NaOH. Portanto, eu tenho 4 no total. E do outro lado também tem que ter 4. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui vai ficar 2. De maneira geral, nessas equações mais bonitinhas, um pouco mais elaboradas, o oxigênio vai se autobalancear, ok? Oxigênios no primeiro membro, só vou conferir. Aqui tem 4, aqui tem 1 vezes 2, 2, portanto, no primeiro membro eu tenho 6 oxigênios. E no segundo membro eu tenho 4, 2 vezes 1, 2, 6 oxigênios também. Bom, então nós descobrimos qual é o segundo passo agora. Anotei os dados do problema, escrevi a equação, qual é o próximo passo que eu devo fazer? Obrigado. Difícil, né? Vamos lá. Primeiro para H2SO4, vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Molaridade é igual a número de mols, no caso, número de mols de ácido dividido pelo volume. Qual a molaridade dele? 0,5. Qual o número de mols do ácido? Sabe Deus. Qual é o volume? 400 ml. 400 ml significa 0,4 litros. O número de mols de ar vai ser o quanto? Vai ser 0,5 multiplicado por 0,4. O número de mols de ar é todo número multiplicado por 0,5, a mesma coisa que dividir por 2. Deu 0,2 mols
de ácido sulfúrico. Vou fazer o mesmo raciocínio para o NaOH. Calcular o número de mols. Molaridade é igual ao número de mols de B de base, tá? Dividido pelo volume. Qual é a molaridade do NaOH? 2. Qual é o número de mols de B? Não sei. Qual é o volume dele? 100 ml, que equivale a 0,1 litros. Portanto, o número de mols de B vai dar 0,2 mol. Por uma coincidência incrível do destino, o número de mols deu igual. Mas isso, como eu falei, é irrelevante. O importante é a nossa análise depois. Bom, então nós descobrimos o número de mols do ácido sulfúrico e o número de mols do NaOH. Qual é o próximo passo? Descobrir o reagente em excesso se houver. Não esquece que a gente escreveu aquele pequeno detalhe, né? A gente tem que colocar a proporção de número de mols que tem na equação. Aqui olha só, aqui ficou 1 mol de H2SO4 reage com 2 mol de NaOH. Nessa primeira linha, nessa dita primeira linha, eu tenho que escrever o que a equação diz, tá bom? O que está escrito? Está escrito aqui que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de NaOH, ok? Agora você vai colocar o problema, ou seja, aquilo que você achou, bem devagar. Você achou 0,2 mol desse e 0,2 mol do outro, tudo bem? Lembre-se, quando você coloca isso, existem duas possibilidades bem simples. Ou está na quantidade estequiométrica correta, ou um deles está errado. Quem é que está errado? É quem não é proporcional. É só olhar para os números. Qual é o número que não é proporcional? Por exemplo, aqui eu tenho 2 e aqui escrito 0,2. Esses números são proporcionais? Está na cara que eles são proporcionais. 1 e 0,2 não tá muito tranquilo aqui. Significa que, pelo menos para os meus olhos aqui, aparentemente esse cara aqui é o cara errado. Bora comprovar que ele está errado? Você deve fazer um teste. Você vai escrever assim: eu sei que 1 mol de H2SO4, não esquece que eu estou descobrindo o cara que está errado. Eu sei que 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH. Não é o que está escrito? Se eu tiver 0,2 mol, eu vou ter que ter quanto do outro? 0,1 mol de H2SO4. Ficou claro aqui? Ou seja, se eu tiver 0,2, eu tenho que ter quanto de H2SO4? Mas quanto que ele me deu? Uma quantidade maior do que eu preciso. Eu preciso, para essa reação rolar, para ela acontecer, 0,2 mols de NaOH e, pelos meus cálculos, 0,1 mol de ácido sulfúrico. Mas quanto que ele me deu no problema? 0,2. No momento, então, obviamente, o ácido sulfúrico está numa quantidade maior do que necessária. Ele é o reagente em excesso. No momento que tu descobre quem é o reagente em excesso, tu tem que falar também o quanto ele está em excesso. Ok? Eu descobri, portanto, que o H2SO4 está o quê? Ele está em excesso. Excesso. H2SO4. Peraí, desculpa, só colocar isso aqui embaixo. Então eu descobri que o H2SO4 está em excesso. Quanto está em excesso ele? Eu tinha 0,2, mas reage quanto? 0,1, ou seja, eu tenho 0,1 mol de H2SO4 a mais do que é necessário. Respira. Existe reagente em excesso. A pergunta B do problema, não esquece isso. Ela pergunta bem assim: verifique se o meio é ácido, básico ou neutro. Ora, o meio é ácido quando sobra ácido, o meio é básico quando sobra base, e o meio é neutro quando eles reagem na quantidade estequiométrica adequada. Você lembra? Você entendeu isso aqui que eu falei? De novo, o meio é ácido quando sobra ácido. O meio, depois da mistura, claro. O meio é básico quando sobra base. E o meio é neutro quando eles reagem nas quantidades estequiométricas adequadas. No caso do problema, nós descobrimos que eu tenho 0,1 mol de H2SO4 a mais. Significa que o meio, no final, vai ter um excesso de ácido sulfúrico por meio, portanto, o meio resultante é ácido básico neutro. O meio vai ser ácido. Ficou claro aqui? E finalmente vamos terminar o cálculo agora. Qual é a última pergunta?
as concentrações da solução do sal resultante do reagente em excesso. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que descobrir o número de mols de sal, né? O próximo passo, não é verdade? Vamos lá. Olha para cá, Lilian. Obviamente esse cara aqui não me interessa, tudo bem? É esse cara que me interessa, por quê? Porque ele está numa quantidade adequada. O que está escrito aqui? Aqui está escrito, tem que saber do sal resultante, que é esse cara bem aqui, tá bom? Aqui está escrito que 2 mols de NaOH reagem para formar quanto desse cara? 1. Não está escrito 1 aqui? Portanto, quanto eu vou ter desse? X. Vai dar quanto esse valor aqui? De cabeça vai dar quanto? 0,1 mol de Na2SO4. Ficou claro aqui a ideia? Muito bem, já sabemos tudo. E qual é o último passo? Descobrir a solução, descobrir as concentrações de todo mundo. Primeiro, eu vou descobrir a concentração do sal formado, tá bom? Molaridade é igual ao número de mols do cara dividido pelo volume. Molaridade, qual é o número de mols que foi formado dele? Na2SO4, tá? Estou me referindo, tá bom? Qual é o volume? O volume é o volume total, tá bom? Qual é o volume mesmo? Vai dar 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Vai dar R$1 dividido para 5 pessoas. Vai dar 0,2 mol para cada um. 0,2 mol por litro. Ficou claro aqui? Bora fazer do sal formado e também do reagente em excesso, se houver. Há reagente em excesso. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume total. Molaridade em excesso aqui é do H2SO4. Sobrou quanto do H2SO4? Sempre o volume total. As molaridades finais sempre se referem aos volumes finais, ou seja, o volume total. Qual é o número de mols de ácido que sobrou? Nós descobrimos que, por uma coincidência, também é 0,1 mol. Qual é o volume? Não é complicado. Só dá um pouquinho de trabalho. Ficou claro aqui? Só um minuto, por favor. Então, ficou claro aqui? Valeu. Vamos fechar isso aqui. Próximo vídeo.